Hoje, N'Golo Kanté é certamente o melhor volante do mundo. Após uma temporada genial com o Chelsea, o francês de origem maliana chegou ao topo da Europa vencendo a Champions e ganhando todos os fãs com seu carisma e humildade. E hoje eu vou falar aí algumas curiosidades sobre ele, por isso já vai deixando o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo como esse que eu posto aqui toda semana, beleza? E é o seguinte, se puder também compartilhe esse vídeo para um amigo que é fã do Kanté, que gosta de ver curiosidades do futebol e curiosidades no geral. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero dar uma dica para quem quer ganhar uma renda extra pelo celular ou pelo computador. Meus queridos, eu estou falando da Binomo, uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos. Lembrando também que existe risco de perda, então seja cauteloso nas suas negociações. A Binomo é um aplicativo simples de se realizar negociações e o saque é feito dentro de alguns minutos até 3 dias para sua conta bancária ou para sua carteira digital PayPal. Ó, meus queridos, eu estou aqui dentro da plataforma e vou mostrar para vocês como que funciona, beleza? Eu vou investir aqui R$40 na minha conta real, como se o gráfico fosse descer, ó. Então vamos ver se eu estou certo, beleza? E tá aí, meus queridos, eu tive um rendimento de R$72. Porque eu consegui fazer um bom investimento. E essas aqui são as opções de depósito e a de saque da plataforma. E mano, se você é novato no mundo das negociações, não se preocupa, cara. Aqui na descrição tem um link que se você baixar a Binomo por lá, você ganha R$4.000 para fazer negociações na sua conta demo. Então você vai poder entender como funciona certinho, beleza? Além disso, se você usar o meu código, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar R$40, que é o valor mínimo, você ganha mais R$40. E aí, eu já sou um binomista. E você? Então agora vamos ver 8 coisas que você provavelmente não sabia sobre o Kanté. Clube do coração. 2 títulos da Premier, FA Cup, Europa League, Champions, Copa do Mundo, e tudo isso sendo um dos jogadores mais importantes do elenco. A carreira do pequeno Kanté já é grandiosa, ainda mais levando em consideração que até 2014 ele não estava nem em um clube de primeira divisão. Quando ele começou a se destacar lá no Caen, um clube que ele jogava um tempo atrás, diversas propostas chegaram para ele, mas uma chamou a atenção em particular. Marseille e Leicester vieram atrás de mim. E eu queria ficar mais um tempo na França. Me lembrei da geração de Mamadou Niang, de Ribéry e Nasri, e como eu adorava aquele time. E ali ele mostrou que seu coração batia um pouquinho mais forte pelo Marseille. Tanto que um tempo depois, quando ele já estava lá no Chelsea, o Thomas Tuchel chamou ele para jogar no PSG, para compor o elenco, porque ele seria essencial para, quem sabe, ganhar a Champions. E ele negou. Ele falou que tava de boa lá em Londres e que não queria sair do Chelsea não. E lembrando que nessa época o favorito a vencer a Champions, né, que todo mundo dizia que iria vencer, era o PSG, que inclusive chegou até o final contra o Bayern, e o Chelsea não era nem cogitado em estar ali, sei lá, nas quartas. Mas mesmo assim ele se manteve e deu certo. Mali. Por seus pais serem de Mali, o Kanté queria muito jogar pela seleção africana, só que um cara chamado Steve Wash, que era o auxiliar técnico da época lá do Leicester, falou pra ele o seguinte: você pode jogar em qualquer time, amigo. Se fizerem um time dos 11 melhores do mundo, você estará nele. E cara, não é que aconteceu isso mesmo? Com o que Steve Wash falou, Kanté decidiu jogar pela França. Um ano depois disso, ele foi campeão do mundo e 1 ano e meio depois, ele estava oficialmente na lista dos 11 melhores do mundo da FIFA, mostrando que o cara tinha visão mesmo. Contabilista. Eu estava no Bolonha, no segundo elenco do time que estava em 6º colocado na 5ª divisão. Eu não era profissional, então eu continuei estudando, pois não tinha certeza que conseguiria viver como um jogador. Então só quando eu cheguei no time principal e me tornei um profissional, eu decidi parar de estudar para me concentrar no futebol. Então lá na sua época de Bolonha, lá no comecinho da sua carreira, ele conseguia manter o curso de contabilidade com os treinos que ele fazia pelo time da 5ª divisão do francês. E pensa num cara que nunca vai ter problema com a Receita Federal, né, mano? As continhas devem estar ali, ó, tudo em dia, na risca, tudo pago. Rugby. Você percebe que um cara é completo quando absolutamente tudo que ele faz
dá certo e ele vira destaque. Quando o pequeno Kanté era menor ainda, estava lá na época de colégio, ele disputou um campeonato de rugby e o seu professor de educação física, que no caso era o seu treinador lá no campeonato, falou o seguinte: quando você estava jogando, um olheiro do clube disse que você tem boas condições e que pode se tornar um jogador de rugby. Mas infelizmente ele seria baixinho demais para jogar o esporte que, cara, você precisa de muita massa muscular, de um condicionamento físico absurdo, porque envolve realmente uma força bruta. Inclusive, muitas pessoas já questionaram o Kanté a respeito de ele ser muito baixinho, tanto que em uma entrevista ele falou o seguinte, ó: eu não escolhi o meu tamanho. Quando eu jogo, eu não penso que eu sou menor que os outros. Eu apenas tento dar o meu melhor. Eu me adapto e luto com o que eu tenho. E talvez esse seja um dos maiores motivos pro Kanté ser esse monstro de jogador que ele é hoje. Ele pega todas as dificuldades e bota numa caixinha que ele simplesmente esquece que tem, tá ligado? E ele joga o melhor que ele pode, inclusive pode ser que vença o melhor do mundo. Motorista. Tá, agora só falta dizer que o Kanté é um extremo motorista, que é o Brian O'Connor da vida real, o Toretto francês. Não, na verdade é justamente o contrário disso. O Kanté nunca gostou muito de carros, mano. Lá na época do Bolonha, lembra da 5ª divisão? Ele ia de patins pro treino. Pois é, acho que é o primeiro jogador que eu já ouvi falar que é de patins treinar. Por vezes ele também ia correndo ou andando, mas ele nunca ia de carro. Tanto que depois que ele já cresceu, foi pro Caen, do Caen acabou indo pro Leicester, ele continuava mantendo aí esse hábito de treinar sempre de maneiras alternativas, por assim dizer. Só que os seus colegas de clube acabaram convencendo ele, porque poderia ser muito arriscado, muito perigoso para um jogador de Premier League, de primeira divisão, sair andando aí pela rua da sua casa até o treino. Ele poderia ser seguido, assaltado, sequestrado, sabe-se lá Deus o quê, até porque tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Fora que por mais que a Inglaterra seja um país de primeiro mundo, lá é onde vivem os hooligans, cara. Então vai que você vai ali, faz uma partidinha ruim, decepciona a torcida, o cara te encontra na rua e ó... Ou acaba, né, fazendo gol que elimina o rival. Então realmente eles acabaram convencendo o Kantézinho de comprar um carro. E saca só, mano, ele comprou um Mini Cooper de segunda mão. Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, um Mini Cooper de segunda mão lá na Inglaterra é equivalente a tipo um Golzinho G3 de quinta mão aqui no Brasil. Lá carros são muito baratos, principalmente Mini Cooper, que é da produção do próprio país, tá ligado? Então ele comprou o carro mais humilde que ele podia ter, o carro de Mr. Bean da vida, e é o que ele tem até hoje, mano. Ele já mudou do Leicester pro Chelsea, já ganhou Champions, Copa do Mundo e tudo mais, e ele continua com o mesmo carro, mano. E pra que mais, né? Surpresa! Kanté prova realmente a cada dia ser um dos jogadores mais humildes e mais legais do futebol atualmente. Quando ele estava em um restaurante em 2018, o dono desse restaurante veio pedir para tirar uma foto com o Kanté e acabou convidando ele para o casamento da sua filha, que aconteceria dentro de alguns meses lá na França. Como era um ano de Copa do Mundo, Kanté avisou que teria muitos compromissos com a seleção e que não poderia ir, já que teria que fazer viagens e tudo mais. Só que para sorte de Frank Khalid, o dono lá do restaurante, Kanté sofreu uma pequena lesão e teve que ficar afastado ali cerca de 2 semanas. E cara, olha como o cara é da hora, mano. Nessas 2 semanas que ele estava afastado da seleção, que não poderia treinar, casou justamente com a data de casamento da guria lá. Então o humilde Kantézinho aproveitou e foi no casamento, cara. Ele foi tipo todo humildezinho, não foi com terno Hugo Boss, Dolce & Gabbana, nem nada. Ele foi só com um suéterzinho, inclusive tem as fotos aí aparecendo na tela. E o mais legal de tudo, cara, que além de ele ter se lembrado e tudo mais, ele apareceu de surpresa. Ele já sabia onde seria o casamento, a data e tudo mais, e ele só foi no dia. Nem avisou o Frank, o dono do restaurante, nem a filha dele, nem ninguém. Ele só apareceu lá. Então imagina, né, velho? Você vai se casar e de repente no seu casamento surge um penetra, e o penetra é o Kanté. Tímido. Eu acho que isso meio que todo mundo já percebeu, que o Kanté é um pouco tímido, ele não gosta muito de dar entrevistas, de ficar aparecendo na mídia ou de ser extrovertido como seus companheiros de seleção, tipo o Pogba, que faz dancinha e tudo mais. Só que o nível de timidez dele chega até a ser um pouquinho fora do comum,
Porque lá em 2018, quando ele venceu a Copa do Mundo, tava todo mundo tirando foto com o troféu, com a taça, tá ligado? E, pô, quem não queria ter uma foto com a taça de Copa do Mundo, né? Isso geralmente acontece só uma vez na vida de pouquíssimos homens na história da face da Terra. E, cara, o Kantézinho tava com vergonha de pedir pros seus amigos, tipo, um minutinho ali o troféu pra tirar foto. Sendo que ele foi um dos jogadores mais importantes dessa conquista. Quem viu ali a Copa do Mundo de 2018, viu que o Kanté foi bem demais naquela Copa. Tanto que se não fosse seu companheiro de time, Steve Nzonzi, ir lá, pegar a taça, buscar e levar até o Kantézinho pra ele tirar uma foto, talvez ele nem tivesse tirado lá em campo, no pós-jogo. Então, mano, realmente aí o nível de timidez do Kanté é um pouco demais, né? Podia ali fazer um curso de como se comunicar melhor e tudo mais, não seria uma coisa ruim. Brasileiro, eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo pela thumb, pelo fato de o Kanté estar ali com a camisa do Brasil, e eu vou explicar o porquê disso pra vocês. É o seguinte, hoje em dia a rapaziada tem como seus ídolos Messi e Cristiano Ronaldo quase que numa totalidade. Os novos jogadores que têm entrado aí no futebol tem, cara, como seus ídolos esses dois monstros. Só que o Kanté é, digamos assim, mais a moda antiga. Ele disse que em sua posição os caras que ele mais admira são Makelele e Diarra, que são inclusive dois jogadores que jogaram também pelo Chelsea e pela seleção francesa. Portanto, acabam sendo boas referências para ele se inspirar, né? Dois jogadores ali que são lendas francesas da última década. Mas os seus verdadeiros ídolos, aqueles caras que inspiraram o Kantézinho a jogar bola, a, cara, jogar terrão, eram Ronaldo e Ronaldinho. Então, por mais que os pais do Kanté sejam ali de Mali e ele tenha nascido na França, ele tem um pouquinho do sangue BR, meus queridos. Os maiores ídolos do cara são os brasileiros e, pô, não tem como não ser, né? São duas lendas que talvez o Brasil nunca tenha dois caras parecidos como eles mais. E olha só o que ele falou a respeito deles. Eu colocava os DVDs de Ronaldo pra assistir os gols que ele fazia. E quando eu assistia os vídeos do Ronaldinho, eu ficava tentando reproduzir o que ele fazia com a bola. Inclusive um ex-companheiro de clube dele falou numa entrevista a uma rádio que ele gostaria muito de ter nascido brasileiro por causa da influência que os dois tiveram na sua vida. Então imagina o Kanté jogando na seleção aí de 2018. Eu acho que a gente não teria perdido pra Bélgica, não. Enfim, meus queridos, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum outro conteúdo como esse que eu trago aqui toda semana no canal, beleza? Como eu disse lá no começo, se puder, compartilha com seus amigos pro canal crescer cada vez mais, já que estamos chegando a 500 mil inscritos. E bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo e é nóis!